Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso pra gente fazer uma projeção. Terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo permanece ali na 10ª colocação. Falta apenas uma rodada para que o Botafogo possa inscrever os reforços na segunda janela. E aí, meus amigos, qual é a projeção de melhora do Botafogo para a segunda janela, com os reforços que já estão fechados e com aqueles que estão muito próximos de fechar? Será que nós temos exemplos do ano passado, da temporada passada, de times que estavam ali embaixo e com alguns reforços, com as modificações da janela, conseguiram dar um salto? A gente vai falar sobre isso e outras coisas nesse Plantão Glorioso. Solta a vinheta! Estamos muito pertinhos aí dos 65 mil inscritos, agradeço demais a todos vocês. Tá assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Falta pouquinho, mas pouquinho mesmo, né, pra gente chegar nessa marca muito bacana, muito maneira. Agradeço demais a vocês, continue deixando seu like, se inscreva, seja membro do canal Gigante Glorioso, deixa seus comentários e compartilha esse vídeo aí com a sua galera. E outra coisa, hein? Segue a gente lá no nosso Instagram, segue a gente no Twitter, eu e Michael Martins, o nosso Twitter tá aqui embaixo, né? E a nossa parceira Bet Nacional, maior casa de apostas do Brasil, os inscritos, os membros da Bet Nacional e do Gigante Glorioso estão, faturando, estão rindo à toa, estão dando sorte aí. E é isso, a maior casa de apostas te paga na hora com a maior cotação do mercado. Agora vamos falar de Botafogo, vamos fazer essa projeção. O Botafogo, nesse momento, ao final de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, está na 10ª colocação. Vou botar aqui. 16ª rodada, terminou ontem com a derrota do América Mineiro para o Internacional. Então o Botafogo permanece ali com 21 pontos na 10ª colocação. Mas um futebol muito pobre, né? O Botafogo tem apresentado um futebol paupérrimo durante a maior parte desses 16 jogos, né? E tá todo mundo preocupado, eu estou preocupado, a torcida está preocupada, porque a pontuação, de fato, ela é maior do que o rendimento, né? Você tem equipes que estão atrás do Botafogo que estão jogando um futebol melhor, não conseguem alcançar resultados, mas estão jogando uma bola melhor do que o Botafogo. Bom, e aí? O que a gente pode esperar dentro dessa projeção da segunda janela de transferência? O Botafogo já tem 3 reforços acertados, 2 ainda não foram anunciados por questões burocráticas, mas já estão acertados, já assinaram um contrato, é o Carlos Eduardo Luiz Henrique e o Fernando Marçal. O Martinho Orreda está muito próximo de assinar também. Como é que a gente pode pensar nesse Botafogo que joga a última partida com esse time, com esse elenco, contra o Atlético Mineiro no domingo? Terá que ser uma partida de superação no Campeonato Brasileiro. Antes tem a Copa do Brasil, diante do América na quinta-feira. Outra superação, porque não tem time para jogar. Mas contra o Santos, a partir do dia 20, ainda no turno, o Botafogo poderá contar com alguns jogadores, se não todos, com alguns jogadores. Mas o grande lance é que no retorno espera-se que o Botafogo tenha por volta de pelo menos 5 jogadores já titulares nesse novo elenco para a segunda janela. Qual é a projeção? Se nós pegarmos, por exemplo, toca aí, Maicon, a tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado, na 16ª rodada, antes da segunda janela de transferência. Se nós observarmos, o bloco da frente ele não se modificou tanto, né? Você tem ali o campeão, já na primeira colocação. Você tem Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Bragantino, Atlético Paranaense, que ficaram realmente por ali, né? O Atlético Goianiense, que ficou por ali, o Ceará, Internacional, que foram equipes, o Santos, que conquistaram vaga na Sul-Americana. Então vê que já na 16ª rodada, os 10 primeiros, e até o Corinthians ali, o 11º, né? O Corinthians deu um salto, foi lá para frente na segunda janela. É importante a gente ressaltar isso, né? Corinthians foi lá, vamos lá, conferir aqui o final, lá para a 5ª colocação, com 57 pontos após a segunda janela. Então o Corinthians estava com 21. O Corinthians conquistou mais 36 pontos pós segunda janela, pós chegada de reforços. Interessante. Interessante a gente também perceber, né, que na 16ª rodada do ano passado e na 38ª rodada do ano passado, tivemos apenas 2 modificações.
duas modificações. O Fluminense e o América Mineiro. O América Mineiro estava na 18ª colocação, com 15 pontos. O América Mineiro conseguiu chegar na 8ª colocação com 53 pontos e pegou vaga na pré-Libertadores. O G6 virou G8, né? E o Fluminense, que estava ali na 14ª com 18, chegou até a 7ª colocação com 54 pontos, também pegando pré-Libertadores, né? Aquela primeira fase. Então a gente viu assim, a oscilação da 16ª para a rodada final, ela não aconteceu de uma forma muito contundente. Isso, em termos de análise, é até reconfortante para o Botafogo, né? As equipes que estavam lá embaixo na 16ª rodada de 2020, olha ali, ó, Sport, América Mineiro, Grêmio e Chapecoense. 3 desceram. O Grêmio, o Sport e a Chapecoense. A diferença foi apenas o Bahia, que entrou no lugar do América Mineiro, só que o Bahia também já estava ali na 13ª colocação, né? O Bahia já estava ali com seus 18 pontos e, curiosamente, galera, pós segunda janela, Corinthians estava com 21 pontos. Mesma pontuação do Botafogo hoje, 21 pontos. O Corinthians estava na 11ª, o Botafogo na 10ª colocação. O Corinthians, após a chegada de reforços, foi lá para a 5ª colocação, 57 pontos. O que a gente pode esperar do Botafogo? Bom, o campeonato traz uma certa regularidade. Havia um equilíbrio em 2021, ali na parte de baixo principalmente, e há esse equilíbrio em 2022. Em 2022 a gente tem Ceará, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. Digo para vocês que dificilmente Juventude e Fortaleza vão conseguir escapar do rebaixamento. Fortaleza talvez seja aquele que vai brigar até o final, porque tem elenco, tem time, né? Mas pode avançar na Copa do Brasil e aí vai continuar dividindo atenções e não tem um elenco tão numeroso para isso. Mas a diferença de pontos talvez possa jogar contra aí o Fortaleza nessa reta final, né? Ceará e Atlético Goianiense estão, nesse momento, jogando algumas competições, né? 3 competições, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Isso conta, obviamente, em desfavor dessas equipes, né? Acredito que o Avaí vai ser essa equipe que vai cair de rendimento e talvez, vamos observar aí um Cuiabá, Curitiba, Goiás, América Mineiro, o próprio Ceará e Atlético Goianiense. Pode chegar um momento que não tenham forças para brigar, mas o que eu estou mostrando, é claro que qualquer grande pode cair também. O Botafogo não pode cair? Pode. Botafogo pode cair, Flamengo pode cair, todo mundo pode cair. A pontuação ali é de 3 pontos, do 17º para o 11º colocado. 3 pontos. Só que existe um padrão entre primeira e segunda janela. Que padrão é esse? Muitos clubes perdem jogadores. São Paulo vai perder aí 3 jogadores, pelo menos, titulares, né? Vai se enfraquecer. O Botafogo vai ganhar 5 a 6 jogadores titulares. A tendência é se fortalecer. Então a gente espera que, principalmente no retorno, o Botafogo possa conquistar mais do que o dobro de pontos. Pelo menos pode haver essa perspectiva? Acho que sim. No mínimo que o Botafogo conquiste um pouco mais de pontos para garantir a permanência na Série A. Mas acho muito pouco. Uma permanência na Série A do Botafogo tem que vir com uma vaga em torneio continental. Seja a Sul-Americana, seja uma pré-Libertadores, ou seja uma vaga ali no G6, garantindo uma vaga na fase de grupos, né? A gente tem aí a regularidade do ano passado e a regularidade desse ano, o mesmo equilíbrio e pouquíssimas modificações na tabela final de 2021, para quem sabe a tabela final de 2022. É a minha expectativa. Jamais vou esperar que o Botafogo piore com jogadores como Martinho Arreda no meio-campo, como o próprio Luiz Henrique jogando de ponta. O Botafogo não tem ninguém mais fazendo flanco, ninguém mais está fazendo ali as pontas, está todo mundo contundido. Então é um cara que chega para jogar. O Carlos Eduardo é um cara que chega para jogar e escolhe posição no Botafogo, sem contar, obviamente, as expectativas que nós temos de trazer outros jogadores, né? Um zagueiro, um goleiro, para poder disputar a posição com o Gatito Fernandes,
Temos o lateral esquerdo, Fernando Marçal, titular. Tem a volta do Rafael. Vai ter um jogador de meio campo, um volante que o Botafogo ainda está buscando no mercado. Pode ser o Júnior Urso, né? Enfim, eu acho muito difícil que com os reforços da segunda janela o Botafogo vá cair para a Série B ou vá ficar sem vaga na Sul-Americana, pelo menos, né? Pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer. Mas eu acho que, pelo menos, a regularidade da temporada passada e das últimas temporadas também, pelo menos das últimas 3 temporadas, mostram que os clubes que fazem grandes investimentos na janela de transferências tendem a dar um salto na classificação. Vide o exemplo do Corinthians no ano passado e que pode ser, e eu espero que seja, o exemplo do Botafogo esse ano. Bom, meus amigos, algumas fresquinhas aí, né? Ontem o Marlon Freitas, reforço do Botafogo para a temporada que vem, bola dentraça aí do departamento de futebol do Botafogo. Não quis falar sobre o assunto, tá muito certo, né? Tem que manter a ética profissional, é jogador do Atlético Goianiense ainda e falou muito claramente que a missão dele lá não terminou. O Atlético Goianiense está envolvido em competições, tem Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, acho que é a maior temporada da história do Atlético Goianiense, né? Envolvido em 3 competições em fases finais, né? Só que, enfim, tá lá embaixo no Campeonato Brasileiro, vai ter que buscar forças, né, para sair dessa situação. Acredito que tenha condição, mas enfim, o jogador não quis dar declarações mais contundentes acerca do clube do ano que vem, que é o Botafogo. Tá certo, Marlon, mas contratação muito boa. O Botafogo tá buscando um coordenador de performance. A gente tá vendo que os jogadores talvez estejam com alguma deficiência nessa questão performática, né? E dizem que o Ed Carlos é bem avaliado. O Ed saiu daqui com aquele slogan mais ou menos não serve, que virou até faixa na torcida do Botafogo. Eu gosto muito do Ed Carlos. Se vier, será super bem-vindo. É da casa, conquistou a torcida. Tenho certeza que vai mexer com os brios desse elenco. É importante aí um coordenador de performance para esse time do Botafogo, mas enfim, não tem nada certo que vai ser o Ed, só está muito bem cotado internamente, tá certo? Vamos ficar no aguardo aí das apresentações, dos anúncios oficiais de Luiz Henrique, Carlos Eduardo, desfecho de negociação com Martim Orreda, entre outros assuntos, a gente traz para você no plantão de mais tarde, tá certo? Um grande abraço para vocês, saudações alvinegras. Se curtiu o vídeo, curtiu a projeção, deixa um like no vídeo. Se não curtiu, deixa o like também, se inscreva no canal pra gente bater a meta, quem sabe hoje, de 65 mil inscritos aqui no GG. Grande abraço, fica com Deus, excelente semana para você, saudações alvinegras.